Eu quero dizer nessa noite que trabalhar com Deus não é algo etéreo, transcendental. Não depende de anjos descerem do céu para trazer revelações a nós. Não depende de um chamado místico, sobrenatural. Não tem nada a ver com falar em línguas, profetizar ou operar sinais e maravilhas. Mas tem tudo a ver com uma decisão. A decisão de se viver com Deus. Para que nós possamos trabalhar com Deus, a primeira coisa imprescindível para isto é que nós possamos nos render inteiramente a Deus. Portanto, eu digo que só é possível trabalhar com Deus quando nos rendemos primeiramente a Ele. Eu acredito que a transformação de José, ela se deu devido à grande angústia que ele experimentou ao ser vendido por seus irmãos, aos ismaelitas, conforme nós podemos ler no texto de Gênesis, capítulo 42, no verso 21. Gênesis, capítulo 42, versos 21. Diz assim a palavra de Deus: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. O texto se refere a uma fala dos irmãos de José, que na presença de José, sem que eles tivessem o conhecimento que era José, que estava diante deles, e que José podia compreender o que eles estavam falando, eles discutindo entre eles, dizem exatamente estas palavras que nós estamos lendo, referindo ao irmão José. Certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão, se referia a José. Vimos, agora preste atenção, porque eles dão aqui uma fala que para nós é importante. Vimos como ele, se referindo a José, estava angustiado quando nos implorava por sua vida. Mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio esta angústia. O texto está dizendo que quando os irmãos se reuniram e venderam ali José, José clamou angustiado para que eles não fizessem aquilo. E eles dizem aqui: nós não lhe demos ouvido. Eu imagino então que durante a caminhada de José agora, vendido pelos irmãos como escravo, a dor agora na alma, não é uma dor física, é a dor na alma, da certeza, da ausência, a partir daquele momento, de seus pais em sua vida. Um jovem, como nós vimos no último domingo, muito mimado, e que agora é vendido por seus irmãos, e que começa então a ser levado, imagino eu, acorrentado, amarrado como um escravo, e que começa então a sentir já na alma a dor da perda do amor e do afeto de seus pais, que agora ele já não receberia mais. Mas também sentindo na alma a dor de se ver como um objeto odiado por seus irmãos que agora estavam vendendo ele. E nesse percurso, até chegar ao Egito, quanto isso não remoeu o coração desse jovem. A cada passo, sendo arrastado e puxado contra a sua própria vontade, se vendo indefeso naquela situação,
pensando agora em seus irmãos. Por quê? Por que me venderam? O que causei para eles tamanho ódio? Que até então nós vimos que ele não tinha sequer discernimento no tratar com seus irmãos, que não tinha capacidade de perceber a distância que ele construiu entre os irmãos, e agora ele vai vivendo esse período de reflexão e dor, não tinha como não vivê-lo. A dor também, de se ver e se reconhecer agora como um escravo, amarrado, sendo puxado por aqueles homens, sem escolha. Nós não sabemos, como eu disse, o tempo que levou da venda dos seus irmãos a estes ismaelitas, e o tempo que levou para que Potifar o comprasse. Se isso foi só o percurso da caminhada, se levou alguns dias ainda vivendo ali como escravo, se alimentando mal, mas ele viveu durante um longo período, com certeza, essa dor e essa angústia que perturbaram intensamente a sua alma. Mas diante de tamanha dor e angústia que afligia a sua alma, diante de tamanha crise existencial que estava vivendo esse jovem agora chamado José, existiam dois caminhos para ele escolher. O primeiro caminho, se entregar inteiramente àquela dor, aceitar viver sob o domínio da dor, da rejeição de seus irmãos, e consequentemente, ao aceitar se entregar para a dor, ao aceitar ser dominado por um sentimento agora de rejeição, ele passaria a alimentar dentro de si mesmo o ódio por sua família, o ódio por todas as pessoas em sua volta, e viveria como um escravo em terra estranha, possivelmente desejando a morte como o fim de toda a sua dor e angústia. Este era um caminho. E eu digo que este é um caminho de morte, sem dúvida alguma. É a declaração da morte da alma em vida. Caminho esses que muitas pessoas entre nós optam diante as dificuldades e as crises da vida. Pessoas que escolhem este caminho, diante as angústias, vivem como zumbis. Biologicamente estão vivas, né? Estão andando entre nós, mas a sua alma já está morta, sepultada há muito tempo. O segundo caminho é o caminho de se render a Deus. É o caminho de não aceitar viver sob o domínio da dor, da rejeição de seus irmãos, não aceitar alimentar o ódio em seu coração, não aceitar aquilo como decretação final da sua história e da sua vida, mas viver uma perspectiva de vida nova, de vida que pode ser transformada, de história que pode ser virada, né? É como um time que está num campo de futebol, o jogo está correndo, ele está perdendo, mas que não desiste, que vive na perspectiva de que ainda pode virar aquele placar. Assim, José escolheu viver. Eu acredito nisto. Este é um caminho de vida, sem dúvida alguma. E pessoas que escolhem este caminho vivem cheias de vida, mesmo em meio a muita dor, mesmo olhando para o placar e ver que o time está perdendo de 1-0, mas na sua mente ele caminha acreditando na vitória no final do jogo, ele não desiste durante todo o percurso da vida, e assim eu acredito que José escolheu viver, ele se rende a Deus naquele momento,
Ele se rende inteiramente e percebe que ele não tem mais controle da sua história, mas ele se rende a Deus e escolhe o caminho da vida. Eu sei que o Senhor pode fazer algo novo, eu sei que o Senhor pode transformar esta história, eu não sei como. E eu digo para você, José começa uma nova caminhada com Deus, embora ainda não soubesse o resultado lá no final da sua história, o que aconteceria, como isso sucederia, mas ele estava agora de fato numa nova jornada. Eu não vou mais trabalhar para Deus inconscientemente na história, mas ele começa agora a se render e participar da história com Deus de uma maneira diferente. Tenho certeza comigo que José escolheu a segunda opção. Esse é caminho da vida, é do amor. José não se entregou à dor e ao ódio. Contudo, só é possível viver neste caminho, no caminho do amor, no caminho da vida, quando se vive rendido a Deus, que é o autor da vida. E com certeza absoluta, José conhecia Deus. Já havia ouvido as muitas histórias de seu pai Jacó. Fico imaginando, será que José não sabia da história de Jacó, que deitou sobre a cabeça numa pedra, e os céus se abriu, e ele contando isso para o seu filho, e agora essas histórias durante o caminho, começam a lhe fazer sentido, quando Jacó contando a ele, sobre a história do seu avô Isaque, sabia que o seu avô ia ser sacrificado, mas Deus proveu um cordeiro, ao teu bisavô Abraão, e ele carregando tudo isso agora nessa caminhada, e ele se rende a esse Deus dos seus pais, para começar uma nova jornada de vida. Muitas pessoas, diante grandes crises na vida, diante a experiência de sofrimentos muito intensos, tendem a se fechar para a vida e para o amor. Elas trilham, quando fazem isso, o caminho da morte da alma. Pessoas assim vivem buscando se isolar, vivem com medo de se relacionar com outros, têm medo de se ferir novamente. Nisto, a sua alma vai se definhando, atrofiando, congelando, até morrer. Se você se encontra neste caminho, se você está aqui nessa noite e se encontra neste caminho, você precisa tomar uma decisão urgente hoje e mudar de caminho. Saia deste caminho de morte, se renda a Deus, se renda a Jesus Cristo e comece a trilhar o caminho de vida. Jesus é a vida. Você precisa fazer isso para mudar a sua história. Sozinhos nós não temos força para essa jornada. Não temos força de prosseguir neste caminho. É difícil. É difícil amar quando se sabe que é escravo. É difícil amar quando se luta contra um sentimento de rejeição. É difícil amar quando passa no seu coração todos os dias que um dia traíram você, que um dia venderam você aos ismaelitas, mas José mudou a vida dele. E você pode, se você se render a Deus e deixar Jesus Cristo direcionar a sua vida e te conduzir por essa estrada de perdão, amor e vida. Por isso que o primeiro passo é se render. Tudo começa uma rendição, tudo começa no abandono das nossas vidas, para que Ele possa nos guiar e nos conduzir. Eu preciso me render, eu preciso me entregar inteiramente a Ele, confiar no que Ele tem para mim.